Atenção, especialistas alertam para os cuidados com as doenças típicas do outono. Temperaturas mais baixas e o ar seco podem agravar alguns problemas, especialmente as doenças respiratórias e alergias nesta época do ano. Mudança de estação e vem aí os cuidados necessários a partir deste período. Quem vai nos explicar tudo isso é o médico especialista pneumologista, Dr. Saulo Maia. Doutor, para a gente iniciar, realmente a pessoa sente, né? A gente sente muitos conhecidos, vão gripando. Na mudança de estação, realmente aumentam os casos? Seja bem-vindo. Pois não. Normalmente nessa época do ano, aqui no Nordeste e no Brasil de uma forma geral, no mês de abril, maio, junho, com as mudanças climáticas, há uma prevalência maior das infecções virais, por diversos vírus respiratórios que acometem o aparelho respiratório como um todo, causando problemas de rinocinusite, amidalite, desenvolvimento de doenças alérgicas como rinocinusopatias alérgicas e asma brônquica. E naqueles pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, como o enfisema, doenças fibrosantes do pulmão, tem crises maiores de desencadeamento de exacerbações dessas doenças, podendo levar a casos mais graves. O que é que acompanha, né? O que é que causa, melhor dizendo, isso? É o tempo seco, a mudança de temperatura? O que é que acaba causando essas doenças? Esses vírus são sazonais. Nessa época do ano, há uma prevalência maior deles. E um dos principais motivos é que, com a mudança climática, as chuvas, os ambientes ficam mais aglomerados, as pessoas ficam mais chegam em casa, seja no trabalho, seja em ambientes não tão arejados. E isso facilita com que essas doenças virais se transmitam com mais facilidade. E a transmissão é pela tosse, pelo respirar, pelo abraço, e aí há uma contaminação maior dessas doenças virais, que acontece agora, nessa época do ano, e no segundo semestre também de maneira cíclica. Perfeito. Falando nisso, quais são os cuidados necessários a partir deste momento? A gente teve um período com a Covid aí, a gente teve também aqueles cuidados. Agora, neste momento, nesse período de mudança de estação, quais são esses cuidados necessários? Nós estamos ainda passando por uma fase de transição em termos dessas doenças virais novas e a pandemia de Covid, que, graças a Deus, está em parte controlada, né? A gente tem visto que, nesses últimos meses, o Covid praticamente desapareceu, né? E quando aparece, são infecções leves, que dá-se para fazer tratamento em domicílio. Os cuidados que a gente tem que ter são os cuidados naturais de uma boa vivência, né? Então as pessoas têm que ter uma vida saudável, né? Boa alimentação, prática esportiva, evitar vícios em excesso. Dentre esses vícios, os piores deles, para o aparelho respiratório, é ligado ao tabagismo, né? Que é o pior de todos. Usar as vacinas que são periodicamente dadas. Por exemplo, nós estamos agora com as vacinações para síndrome gripal, para a gripe e influenza, né? Então as pessoas têm que se vacinar. Naquelas pessoas que têm doenças crônicas, pulmonares, cardíacas, renais, hepáticas, tem indicação de fazer vacina também para a pneumonia, para o pneumococo, que é a principal bactéria que causa pneumonia. Basicamente isso. Então, uma vida saudável, vacinação. Assim que você tiver sintomas respiratórios que se persista, com as moleza no corpo, febre, por mais de 24, 48 horas, procurar uma assistência médica para definir melhor o quadro clínico. Crianças têm algum cuidado especial neste período? Os dois extremos de idade, a criança, principalmente as crianças abaixo dos 10 anos de idade e as pessoas idosas acima dos 60, 65 anos de idade, têm a imunidade um pouco mais fragilizada. Então, essas pessoas têm uma probabilidade maior de adquirirem essas infecções virais e essas infecções virais se complicarem. Então, há um cuidado maior. Então, nessas pessoas, qualquer sintoma um pouco mais persistente devem procurar assistência médica para avaliar o comprometimento do seu quadro clínico. O uso da máscara durante a pandemia, a gente teve um uso maior, né? Neste período, a pessoa que está doente, quem que deve usar máscara ou não é necessário?
É uma boa pergunta, né? Nós estamos nessa fase de transição e que estamos voltando, graças a Deus, à vida normal. A máscara já não tem mais uma necessidade premente, né? Como nós tínhamos até uns 6 meses atrás. Ainda é de bom tamanho a gente usar essa máscara. Perfeito, é isso, as dicas aí do doutor, vocês que estão nos assistindo, tomar esses cuidados necessários, o doutor já falou. É com vocês no estúdio. Então é muito importante que você esteja aí atenta aos sinais. Nessa época do ano, reforçar a alimentação com muitas frutas, verduras, grãos que são ricos em ferro e, sobretudo, beber bastante água. Se possível, reforçar a sua saúde com muita vitamina C.